Olá, seja bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao nosso canal, a esse canal de bênção em nossas vidas. Espero que ele tenha te abençoado bastante e abençoado aqueles com quem você compartilha. Eu sou o pastor Gilmar e tenho uma mensagem de Deus nesse vídeo. Nos outros vídeos do nosso canal tem sempre um conselho de Deus pra gente. Para você que já é cristão, que caminha, que aprecia boas mensagens, bons vídeos, eu tenho uma proposta no nosso canal com essa direção e com essa tendência. Hoje eu quero falar um pouco sobre um exemplo ou sobre um conselho deixado para nós. Eu sou pastor, então eu tenho a responsabilidade por pregar. Não que eu seja exímio pregador ou que eu faça questão disso, muito pelo contrário, não faço nenhuma questão. Acho que Deus tem outras capacitações, né? Tem outros dons para mim, mas eu preciso pregar também. E nós vivemos num tempo onde os cristãos têm se despontado, eu acredito que isso seja muito bom, se despontado para pregar. E o que falta nisso talvez sejam mentores que direcionem, porque todos querem pregar e pregam e têm liberdade para pregar. Nós vivemos num país de fronteiras alargadas, abertas, livres para os cristãos. Ainda é assim, ainda vivemos assim. E eu espero que isso se prolongue, pelo menos até o tempo que Deus tenha determinado, e isso vai se prolongar para lá. Eu quero falar um pouco hoje, você que talvez veio ao vídeo pela mensagem de capa que está estampada aí no YouTube, falar um pouco sobre Lutero. A maioria de nós conhece um pouco da história de Lutero. Eu quero deixar mais uma semente pequena, mas poderosíssima de comportamento de pregadores. Aliás, para você que é pregador ou para você que quer ser um pregador, vai um conselho do pastor aqui no vídeo. Leiam sobre outros pregadores, mas não leia sobre qualquer pregador, não. Procure os grandes vultos da pregação do evangelho. Leia sobre Moody, leia sobre Jonathan Edwards, com o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Leia sobre Billy Graham, leia sobre pregadores da história da igreja que revolucionaram épocas, décadas, séculos e quem sabe eras muito mais extensas aí. Eu quero falar um pouco sobre Lutero. Aliás, deixar uma semente, deixar um conselho de Lutero, que, como eu estou falando sobre pregação, sobre pregadores, esse é um sermão. E você que é pregador, você que queira pregar, talvez você chegou para o evangelho agora e ainda nem sabe quais serão os seus passos dados no evangelho. Quem sabe Deus não quer você ou não quer de você um pregador. Eu tenho alguns conselhos para oferecer a você e começo a partir talvez de um dos que eu reputo por mais importantes, que é considerar a igreja, respeitar a igreja e ter na igreja a genuinidade ou requerer que a igreja que você congrega, o local onde você vai, seja um espaço genuíno, que tenha ligação com as raízes, com as origens da igreja, e a partir daí tudo vai bem. Antes do primeiro conselho, olhe as considerações que vou fazer com você aqui. Você iria a um médico ou se consultaria com um médico que não sabe quais são as raízes da formação dele, se ele vem de uma boa faculdade, se ele tem um bom histórico, se ele é uma pessoa ética? Gente, nós fazemos exigências para a escolha de um profissional de medicina. Isso acontece com o seu pedreiro, com o seu advogado, isso acontece com o seu psicólogo, isso acontece com o seu vaqueiro, isso acontece com com a sua empregada, com aquele que cuida dos seus filhos. Você tem interesse em saber quais são os valores, qual é o histórico daquela pessoa. Por que não dos pregadores? Quem falou
que pregadores são imunes à valoração, à constatação de questões de caráter. Quem falou, não são imunes. A Bíblia apresenta requisitos assim muito sérios, muito criteriosos para os pregadores, mas às vezes nós desprezamos a própria Bíblia, e é dela que eu quero trazer o primeiro conselho para você que quer ser pregador, ou para você que é crente, ou para você que aprecia uma boa pregação. Como deve ser? O primeiro conselho eu quero deixar para você, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42, Atos 2, 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Repetindo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Deixa eu falar para você, qualquer igreja que despreze as raízes apostólicas do ministério precisa exigir de você um cuidado. Tome cuidado. Se essa igreja é produto de uma revelação nova, século X, século XV, século XIII, século XX, eu fui ao monte, Deus me deu uma igreja. Muito cuidado, muito cuidado. Isso é diferente dos tratamentos que Deus deu para a igreja, como é o caso de Lutero que eu vou falar. Nós continuamos sendo cristãos, continuamos crendo no batismo por imersão, no batismo que Jesus falou. Nós continuamos a crer que Jesus visita a sua igreja, que ele é o inspirador, o revelador, que ele é o fortalecedor, que ele é o sustentador, que ele é aquele que falou, que eu gravei um vídeo nesse sentido, e Jesus sobre a igreja, do Senhor, a igreja e as portas do inferno, você pode conferir lá. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então é desse Senhor que nós estamos falando, é essa pessoa que tem esse poder, como Jesus fala, que foi a ele dado todo o poder no céu e na terra. Então, primeira questão que você precisa olhar é se a igreja tem raízes apostólicas, se o pregador respeita a apostolicidade da igreja e perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. O próximo conselho que eu quero te dar, e aí já é a partir do próprio Lutero. Eu vou me permitir ler um texto, eu preciso da sua paciência, porque depois eu tenho mais uma fala. Não deixe de ver até o final. Para você que quer ser um pregador, ou para você que quer chegar na sua igreja, e não é que você vai agora julgar, né, ser o juiz, vai sentar no banco e agora assim, deixa eu ver se o pastor está fazendo isso, se o pregador convidado está fazendo isso, se o conferencista está fazendo isso. Obviamente, se você passa a ser um leitor da Bíblia, um leitor da palavra, o Espírito vai te conduzir em graça no lugar que você está, e você será cuidado por ele. Não ouvirá heresias, não deixará o seu ouvido ser um antro, ou ser um local, ou ser um repositório, um depositório de comichões, né? de bichos, de besouros, nem de praga, nem de coisa nenhuma. No seu ouvido não entrará nada que não seja santo. Veja bem, um sermão de Lutero. Olha como as coisas de Deus têm longevidade, porque são eternas. Lutero, num sermão que ele pregou no dia 22, aliás, no Natal, não é no dia 22, é no Natal, segundo o registro que eu tenho aqui, o Evangelho Maltrapilho. O Evangelho Maltrapilho você pode procurar a obra e adquiri-la, é da editora Mundo Cristão, você pode procurar. Tem o seguinte registro de uma fala de Lutero, de uma fala de um pregador. Irmãos, os pregadores são bênçãos de Deus na nossa vida. Os pregadores, repito, são bênçãos de Deus. Se ele é um pregador só cheio de retórica, só cheio de conteúdo, só cheio de texto, só cheio de letra, mas não consegue tocar a alma da igreja,
alguma coisa está errada. Se ele não consegue atingir a alma do pecador, alguma coisa está errada e nós precisamos tomar posição com relação a esses pregadores que não têm Jesus no coração, tem uma agenda cheia, mas não tem Jesus, tem uma trajetória de fama, mas não tem Jesus, tem vontade de ser isso, mas não tem Jesus. Olha o que Lutero fala. Olha que coisa maravilhosa. Depois que eu li, eu disse o seguinte: eu preciso gravar um vídeo. Eu tenho que compartilhar essa mensagem com alguém. Veja bem, Natal de 1522. O Lutero fala o seguinte: se Deus me permitisse que a minha interpretação e a todos os outros mestres desaparecessem. Preste atenção. Se Deus permitisse que a minha interpretação e a de todos os outros mestres desaparecessem e que cada cristão pudesse chegar diretamente à Escritura apenas e à pura palavra de Deus. Percebe-se já que por essa tagarelice minha, a incomensurável diferença entre a palavra de Deus e todas as palavras humanas. E como homem algum, com todas as suas palavras, adequadamente, ou pode adequadamente alcançar e explicar uma única palavra de Deus. Trata-se de palavra eterna e deve ser compreendida e meditada com uma mente silenciosa. Ninguém é capaz de compreendê-la a não ser a mente que a contempla em silêncio. Para qualquer um capaz de fazê-lo sem comentário ou interpretação, meus comentários e os de todos os outros não seriam apenas inúteis, seriam um estorvo, ou mais um estorvo. Vão para a própria Bíblia, caros cristãos, e não permitam que as minhas exposições e as de outros estudiosos sejam mais do que uma ferramenta que capacite a edificar de forma eficaz, de modo que sejamos capazes de compreender, experimentar e habitar a simples e pura palavra de Deus, pois apenas Deus habita em Sião. O que nos expôs Lutero naquele Natal de 1522? Que a Bíblia é a autoridade suprema, que ninguém tem o direito de retirada a competência, a autoridade do Espírito Santo, ninguém tem o direito de interpretar, ninguém sabe o que fazer. Você pode, talvez, ter um entendimento, é por isso que as pessoas repetem por aí, cada um enxerga, cada um entende como quer, cada um interpreta como quer. Claro, esse conhecimento e essa informação vem de uma ignorância no sentido de não conhecer a Bíblia, as orientações dela, como ela se propõe a ser a palavra de Deus para os nossos corações, para todos os corações. Eu costumo dizer que é impossível ler a Bíblia com um propósito, com um desígnio de Deus no coração e não se render a ela. Quando nós vamos à Bíblia com um propósito e desígnio nosso, deixa eu compreender como é que funciona isso, como é que funciona o sol, como é que funciona os mortos, o desígnio é meu. Agora, quando eu quero assim dizer, Senhor, me esclareça sobre a morte, sobre a salvação, e vou contemplar os textos, aí eu tenho o favor e o cuidado do Espírito Santo, porque só a partir dele nós temos a revelação da santa palavra de Deus. Meu caro pregador, minha cara pregadora, pregar é um dom, o dom da palavra. Pregar é um dom. Você tem a retórica,
você tem a capacidade de falar com muita naturalidade. Mas você não é um vendedor de maçã, você não é o homem da cobra da praça, você não é um vendedor ambulante por aí. Meu respeito, minha gratidão aos talentosos mercadores que a gente tem, aos vendedores. Que Deus abençoe você, que você retire da sua capacidade, da sua retórica, o sustento honesto para a sua família. Mas o pregador não é. Essa pessoa não está nesse cenário. O pregador está no ambiente de natureza espiritual, cuidando de coisas espirituais, falando a espirituais como espiritual. Essa é a orientação, esse é o norte da palavra. E ninguém será um bom pregador sem ter andado, esse é o conselho final que eu quero deixar, sem ter andado com bons pregadores. Talvez você andou com alguém que fazia seu jeito de ser, mas você não se preocupava em orar, porque você vivia, afinal, com um pregador muito ocupado, demasiadamente ocupado, e ele não tinha tempo para orar, não tinha tempo para ler a Bíblia, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para nada. Ele só era envolvido em pregar. Não, o pregador precisa ter uma família, precisa ter um lar, uma casa, tem que ser membro de uma igreja, tem que estar em um lugar, decente, um lugar honesto, tem que ter responsabilidade, tem que ter um pastor sobre a sua vida, ou ser um pastor honrado, respeitado, à luz de 1 Coríntios 4, primeiro versículo dele lá, tem que ser considerado digno, um pregador. Irmãos, não existe um general no exército que não tenha andado com outros oficiais generais. Não existe um comandante de exército que não tenha sido aspirante, capitão, major, tenente-coronel, coronel, oficial general. Não existe. É preciso andar com outros. Se você quer ser um bom pregador, precisa andar com bons pregadores. Ah, mas eu estou lendo e Deus me revela. Sim, Deus revela. Para situações excepcionais, Deus não faz nenhuma questão de usar pessoas que nunca foram usadas para nada, mas essa não é a regra. A regra é doutrina dos apóstolos. Jesus escolheu 12 homens, fez deles enviados, apóstolos, treinou por 2 anos para que eles depois fizessem a vontade do Senhor. Essa é a regra da liderança. Eu devo gravar, assim que possível, um vídeo sobre liderança. Tem umas coisas muito sérias para falar com você sobre liderança. E por isso, sim, não deixe de ser membro do canal, de ser inscrito no canal, para que você acompanhe esses conteúdos nossos. Deixa eu fechar o vídeo aqui. Você não será um bom pregador sem que tenha tido o privilégio de andar, ser a sombra, ser o carregador das malas de bons pregadores, sem que tenha lido sobre bons pregadores. Você precisa conhecer Lutero, precisa conhecer Agostinho, precisa conhecer Moody, precisa conhecer Jonathan Edwards, precisa conhecer os grandes pregadores da igreja, precisa conhecer John Wesley. Como é que você é um pregador e nunca ouviu falar, não sabe nada sobre ele? Eu estou dizendo desses baluartes da igreja, mas nós temos pregadores com a habilidade muito grande no presente, mas eu vou me abster de contactar ou de falar deles aqui. Que Deus os abençoe e que eles continuem a ser mentores. De repente o seu pastor é uma dessas pessoas, se espelhe nele. Se espelhe no seu pastor, verifique se tem esses princípios da igreja, apostolicidade, Atos 2:42. Dê uma lida e se prenda a esse versículo se você quer ser um bom pregador. Deus te abençoe. Claro, existem outros textos notáveis e nobres para aqueles que querem pregar o evangelho. Se você deseja o episcopado, excelente obra você deseja. Seja um cristão, seja um servo, sirva a sua igreja, inclusive como pregador, se chamado para pregar foi. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, abençoe o seu ministério, abençoe a sua vocação, abençoe a sua igreja e que Deus nos ajude a ganhar almas para o reino dele. Deus abençoe.